Você já contou fofoca na escola? No trabalho? Já te chamaram para o esquema de pirâmide? Você já pegou virose? Hoje a gente vai falar de função de segundo grau, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, a maneira como essas coisas se espalham, a virose, o esquema de pirâmide, a fofoca, tem muito o formatinho da função de segundo grau. A gente vai ver isso. Eu sou o Lucas, ela é a Brunella. Vamos com a Tudax. Mas se a gente precisa do vértice da função para poder desenhar o gráfico, como que a gente calcula o vértice? Então, tem a formulazinha do x de vértice e y de vértice, beleza? Ó, x de vértice é menos b sobre 2a. O y de vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando aqui, ó, que a fórmula do delta é essa, né? E que o a, b e o c são esses valores aqui, beleza? Tem outro jeito de calcular se você acabar esquecendo a fórmula. Como que a gente pode fazer? O x do vértice ele vai ser sempre a média, vai estar sempre exatamente no meio entre os dois pontos zero da função. Ou okay? qualquer dois pontos com o mesmo y. Ou qualquer dois pontos com o mesmo y. Então ele vai estar sempre no meio. E o y do vértice você pode calcular sabendo o x do vértice. Se você sabe o x do vértice, substitui aqui, calcula o y correspondente. Isso mesmo. Lembrando que por que ele vai estar no meio? Tem um detalhinho sobre o vértice também, que a gente ainda não falou, que é o seguinte. Ele também, se você traçar uma linha vertical que passa por ele, a gente pode dizer que isso é o eixo de simetria da parábola, porque as parábolas, as funções de segundo grau, elas são simétricas e o eixo de simetria está no vértice. Nós já vimos como calcular o delta e também sabemos identificar o a na função de segundo grau. E esses dois parâmetros eles são muito importantes para a gente entender como que o gráfico vai ficar desenhado, não é, Brunella? Isso mesmo. A gente já sabe que o a influencia da seguinte forma, ó. O a positivo com cavidade virada para cima, o a negativo com cavidade virada para baixo. Mas e o delta, como que ele influencia? Então, se o delta for positivo, que é quando nós temos dois zeros, né, dois valores de x para y igual a zero, significa que vamos cortar o eixo x em dois pontos. E aí a gente associa, se o a for positivo também, corta em dois pontos o eixo x virado para cima. Se o a for negativo, corta em dois pontos, só que virado para baixo. E quando o delta for igual a zero? Quando o delta é igual a zero, significa que corta o eixo x em apenas um ponto. Então significa que ele apenas toca o eixo x. E esse ponto vai ser exatamente o vértice, que é o pontinho mínimo, se tiver virado para cima, ou o ponto máximo, se tiver virado para baixo. Mas e quando o delta for menor do que zero? Quando for menor do que zero, nem corta o eixo x. E aí, se o a for positivo, ele fica sempre acima do eixo, né? Porque ele nunca cruza o eixo x. Se o a for negativo, ele fica sempre abaixo do eixo. Bruno, aqui a gente só desenhou o eixo x. E o eixo y vai ficar onde? Vai ficar no meio do gráfico? Vai ficar à direita? Vai ficar à esquerda? O delta e o a não influenciam a parábola em relação ao eixo y. Eles influenciam apenas em relação ao eixo x. Isso aí. Brunella, na função afim, se a gente tivesse dois pontos, a gente conseguiria descobrir qual era a função daquele gráfico. Aqui na função quadrática, como que a gente faz? Na função quadrática, a gente precisaria de 3 pontos. 3 pontos, gente, ó. x1, y1, x2, y2, x3, y3. Precisa de 3 pontos. Sabe por quê? A gente tem que achar 3 coeficientes, a, b e c. Então a gente precisa de 3 equações. Tendo as 3 equações, o que tem que fazer? Resolver o sistema de equações. Agora que a gente já está sabendo função de segundo grau, o que tem a ver a tal da pirâmide, a tal da fofoca, a virose
Todas essas coisas, elas podem ser modeladas como uma função de segundo grau. Vamos pensar na pirâmide. No começo da pirâmide, você tem muita gente para chamar. Então a quantidade de gente que aceita entrar nessa pirâmide, já que é uma coisa nova, é cada vez maior. Você chama, ela começa a ganhar fama, mais gente quer entrar, mais gente quer entrar, mais gente quer entrar. Mais gente chama mais gente. Chega um ponto que começa a saturar. Você vai chamar alguém para entrar nesse esquema com você, essa pessoa ou já entrou, ou já ouviu falar e sabe que não tem interesse. Então entra cada vez menos gente à medida que o tempo passa, porque já está muito cheio, já está muito saturado, já não se interessa. Então ela sobe e desce. E a virose? Mesma coisa. A gente está passando por um coronavírus nesse momento que a gente está gravando o vídeo e todo mundo fala em achatar a curva de contágio. O que é isso? A curva ela tem uma tendência de aumentar. As pessoas que já pegaram ficam imunes e aí cada vez menos gente pega. Então forma também uma parábola aqui, uma função de segundo grau. A fofoca, a mesma coisa. E várias coisas do nosso dia a dia. Mas como que a gente vai conseguir ficar fera em resolver função de segundo grau? Fazendo muito exercício, né? Tem exercício na descrição. Não esquece de comentar, compartilhar, se inscrever para você sempre receber as nossas aulas, beleza? Até a próxima!